19 anos de formada. Eu lembro E... da sua aula na minha especialização. Sério, Letícia? 2012 ou 13, você deu uma aula pra gente. Acho que foi 2012 você deu uma aula pra gente. De fono mesmo, a parte de fono. Da parte de fono. E aí eu formei em 2004 e desde então já comecei a trabalhar em atuação clínica, né? Na fonoaudiologia clínica. E me especializei em motricidade orofacial, que é a área que trabalha em conjunto com as diversas áreas da odontologia. Então, na motricidade orofacial, é a especialidade da fono que trabalha com a musculatura da face e do pescoço e com as funções. Então, mastigar, o engolir, falar, respirar e sugar. Então, a fono, ela vai trabalhar na reabilitação muscular ou a habilitação para adequar as funções. Então, o objetivo da fono não é deixar a língua no céu da boca. O objetivo é trabalhar a musculatura para dar a condição dela mastigar, engolir, falar, respirar e sugar. Que isso que é a ginástica do rosto. E quem vai dar um molde para o rosto crescer, né? Um molde para o osso é o músculo. E então a motricidade, ela trabalha diretamente com a odontologia, muito com a ortodontia. Então, eu atendo muitos pacientes da orto, da odontopediatria, de cirurgia ortognática. Então, tudo relacionado a essa parte muscular. E desde então, assim, desde o bebê que tem dificuldade de sugar até o idoso que tem dificuldade de engolir, a motricidade orofacial vai atuar. E a motricidade, ela surgiu em 1993, então ela é bem recente, né? Nossa, Na verdade, as especialidades da fonoaudiologia, elas foram, surgiram mesmo, foram, como é que fala? Regulamentada, né, pelo Conselho em 1993. E a motricidade orofacial, ela surgiu da necessidade principalmente da ortodontia, né? então, Dos eu tenho casos até de recidivas. uma dúvida, Renata. Não é todo fonoaudiólogo que tem a especialidade de motricidade oral, porque eu vejo que você tem um trabalho em conjunto. Você não Sim. trata só o músculo da língua, você trata toda a musculatura da nossa área aqui, né? Bucal, o conjunto todo, e A gente fortalece fala bastante oromiofacial, né? Então, a toda a musculatura. musculatura do rosto. Para você ter ideia, assim, que a gente pensa muito em boca, em língua, mas tem pacientes que não falam rã, por exemplo, por flacidez de língua, mas eu tenho que soltar toda a musculatura do pescoço, do rosto para eu conseguir instalar um R, por exemplo. Então, não é só, a gente não trabalha só essa parte, né, só a língua. Então, se eu tenho uma rigidez de temporal, de maceta, então assim, um bruxismo, tudo isso a gente tem que alongar essa musculatura, mas eu vou trabalhar a região de maceta, vou soltar toda essa musculatura da cabeça, de maceta no temporal, vou soltar toda essa musculatura de cabeça. E depende também muito da postura corporal. A gente não trabalha a postura corporal, mas a gente pega muito do pé dos pacientes para ter a postura para fazer os exercícios. Então, os pés sempre apoiados no chão, coluna reta. Criança, normalmente eu coloco uma bola entre as pernas para ficar segurando, sabe, entre o joelho, para conseguir manter a postura durante os exercícios. Porque se eu faço o exercício assim, minha língua cai junto, aí o movimento vai ficar todo alterado, né? E então a motricidade orofacial ela vai trabalhar toda essa região. Quais são as especialidades da fono? Então, tem o especialista em linguagem, que ele trabalha com a parte de leitura escrita, atraso na fala, então atraso de aquisição da linguagem, aquelas crianças que ainda não falam, porque pode ser muscular, né? Mas assim, normalmente é ligado a musculatura com a parte de linguagem mesmo. Uma pessoa que sofreu AVC, não, né, e parou de falar, então o especialista em linguagem ele vai trabalhar nessa área de leitura escrita também. Aí tem o especialista em voz, o especialista em audiologia, que vai trabalhar com audição e aparelhos auditivos, e a motricidade orofacial. Então, nós temos essas 4 áreas básicas, mas dentro de cada área tem aquelas subespecialidades, né? Então, tem gente que trabalha só com disfagia, tem gente que trabalha só com cirurgia, enfim. Então, a motricidade, ela trabalha com a musculatura. E uma coisa que eu falo muito para meus pacientes, Letícia, é assim, porque normalmente eles vão lá e falam, meu dentista falou que minha língua está empurrando os dentes.
Então, eu não faço só uma avaliação, né? Você já conhece minha avaliação. Eu não faço só mostrando língua. Eu tenho que mostrar todas as funções. Então, o jeito que mastiga, o jeito que engole, o jeito que fala, o jeito que respira, para ver qual dessas funções está alterada, se uma ou mais, porque é essa alteração que desencadeou a flacidez da musculatura que começou a empurrar o dente. Então, não adianta o paciente vir, eu fazer exercício com a língua, mandar a língua ficar no céu da boca e dar alta. Porque enquanto ele está indo na fono, ele está fazendo exercício. O dia que ele parar de ir na fono, quem que me garante que o músculo dele não vai voltar a ficar fraco? Porque ele tem que estar mastigando direito, engolindo, falando e respirando. Isso é a ginástica do rosto. Então não adianta eu dar alta, porque daqui a um tempo ele vai parar de fazer exercício, ele vai fazer exercício para o resto da vida. Ele recebeu alta da fono. Se as funções não estiverem organizadas, sendo executadas de forma correta, automatizadas, né, automáticas, o músculo vai voltar a ficar fraco. Aí ele vai voltar a empurrar. Então, é todo um conjunto que a gente tem que trabalhar. E eu vejo muito essa musculatura, principalmente quando o paciente está na fase de selamento, vai selar ou você pediu para engolir com os lábios selados, a diferença do antes e depois na sua avaliação, nas fotos, né? Sim, então, sim. essa A mímica área, que faz para mímica, conseguir engolir. E depois, ver a quando a língua diferença começa a trabalhar, eles não precisam mais de forçar os lábios, risório, bochecha, enfim, para isso, né? na Aí é só a língua que tá trabalhando. fotografia, ver a diferença na fotografia, muito nítido. É uma coisa que eu trabalho, né, muito com foto, né? Os meus pacientes todos passam para essa avaliação, porque para a gente realmente ver esse antes e depois. Às vezes os pacientes ficam um tempo em tratamento e acham que não tem evolução. Na hora que a gente mostra a avaliação, fala, gente, eu não acredito que já mudou tudo isso, né? E isso é importante, porque só o falar, eles não têm um olhar clínico igual a gente, né? Fala, sua língua tá empurrando o dente. Aham, e aí, né? Olha E o jeito que ela tá empurrando o dente. para nós, orto, como a gente diagnosticar isso já no primeiro momento? Por exemplo, você falou que tem características muito específicas ali, que a Tem. gente já olha na oclusão, no sorriso. Então, assim, a gente já começa a fazer a avaliação do paciente na anamnese. Está lá conversando com ele, a gente já consegue observar várias coisas. Então, a avaliação, né, que a gente tem que fazer nunca com a cadeira deitada. Então, acontece às vezes do dentista chega e fala assim, sei lá, o paciente fez tratamento da fono, melhorou e fala assim, ó, o dentista falou que minha língua ainda tá empurrando. Porque ele pediu para engolir, né? Sei lá, jogou a aguinha, eu engoli, só que a pessoa estava deitada na cadeira, ela mudou todo o posicionamento da língua, tudo. Então, realmente, você não vai ver o real, né? Ela está fazendo uma adaptação. Mas vamos supor, um paciente que já na anamnese, a gente já consegue observar o quê? Se ele é respirador oral ou não, né? Então, você está lá conversando com ele. Ele para muito com a boca aberta, né? Umas características de respirador oral eversão de lábio inferior, então aquele lábio bem volumoso, ou o lábio superior mais encurtado, então na hora que vai fechar a boca faz muita tensão de mento. A gente já consegue ver na hora que está conversando, ele engolir a saliva. Então muitos, né, quando você conversa e aumenta a produção de saliva, na hora que vai engolir engole jogando a língua para frente, ou engole fazendo mímica. Tudo isso está me mostrando que a língua não tem força para ir para o palato para fazer essa deglutição. Porque, na verdade, para engolir a língua tem que ir para o palato. Mas a língua, né, ela é um músculo, são vários músculos que formam a língua. Então, às vezes, a parte anterior, a ponta da língua está projetando e o dorso eleva. Né? Porque alguma parte da língua tem que elevar para conseguir fazer essa ejeção do bolo alimentar ou do líquido. E aí a gente já consegue já consegue ver na hora que está engolindo, na conversa espontânea, então já vê que fecha a boca, faz muita tensão de queixo. Opa, será que é o lábio que está muito encurtado? Esse lábio está encurtado porque fica com a boca aberta. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de ficar com a boca aberta ou dificuldade porque não consegue respirar pelo nariz, né? Quando a boca fica aberta, a gente gera o encurtamento desse músculo, que é o elevador do lábio superior. Porque quando eu tô com a boca fechada, esse músculo meu tá sendo alongado. Uhum. Se eu fico com a boca aberta, esse músculo, tudo que a gente não usa atrofia, então ele diminui de tamanho, então ele encurta. Aí ele eleva aqui. Entendeu? Então a gente já vê esse encurtamento. O vestíbulo aqui aparecendo. Área molhada, né? Isso daqui já é flacidez de lábio. Então, a gente já consegue identificar isso. Uma pessoa
que tem uma mordida aberta, né? O paciente chegou no consultório, você já viu lá uma mordidinha aberta. O que que é esperado? É esperado uma deglutição, a gente fala, porque tem atípica e adaptada, né? Então, a atípica é quando ela não tem nenhuma alteração oclusal, por exemplo, e ainda precisa fazer uma projeção de língua, enfim. A adaptada é o quê? Se a pessoa tem uma mordida aberta anterior, já é esperado que na hora que ela vai engolir, que essa língua vá lá para frente. Isso é esperado. Por quê? Porque ela precisa jogar essa língua lá ou forçar bastante os lábios. Eu acho que meu rosto está escuro aqui. Ou forçar bastante os lábios para conseguir fazer essa pressão intraoral e conseguir ejetar. Então, se o paciente está lá, eu vejo que ele tem uma mordida aberta, eu já espero uma deglutição com a língua entre os dentes. Eu já espero uma mastigação, né? Sem a incisão dos incisivos. Se o lábio está muito invertido, eu vejo que tem uma respiração oral, eu já sei que ele praticamente não vai lateralizar o alimento, ele mastiga mais de um lado e engole. É uma mastigação mais vertical do que rotatória, que para eu triturar o alimento eu tenho que fazer uma rotação de mandíbula. E tá tudo ligado, né? Se eu não mastigo direito, minha musculatura vai ficar fraca, a masseter vai ficar relaxada, a boca tende a abrir. Outra coisa esperada também na mordida aberta anterior, por exemplo, é o ceceio, né? Então, é o sapato, sacola, zebra, zero. O que que é o ceceio? É a interposição da língua nos fonemas S e Z, tá? E a gente tem um escape também anterior de língua nos fonemas no X, J, TID. Então, todos esses fonemas, S, Z, X e o J, e o T e o D, que a gente não fala leite, quente, dói, dente, né? Pelo menos aqui, a gente fala leite, então esse esse chiado, eles são fonemas sibilantes, então tem a saída do ar, né? Então é muito comum a gente ver aquelas pessoas que falam assim, sapato, zebra, casa, chinês, gente, então esse ceceio, né? Essa jogada. Então, essa interposição de língua. Isso é comum de quem tem uma mordida aberta anterior. O tapete, toalha. Aí, eu já vou falar uma coisa aqui para você. Será que a mordida da pessoa abriu porque ela estava mastigando errado, porque ela estava engolindo errado, porque ela fala errado? Ou ela começou a adaptar essas funções porque a mordida estava aberta? Uma paciente me perguntou isso, você acredita? Por exemplo, ela tá iniciando a ortodontia e tem mordida aberta e ela, curiosidade, perguntou: a minha língua vai para frente porque tá aberto? Eu falei que sim, tem essa sim, porque você não tem a oclusão certa ali, né? Mas pode ser que a língua dela é que gerou essa mordida aberta. Sim. O que a gente tem que ver é assim, a genética ela é muito mais forte do que o estímulo que a gente dá. Então, o que que eu explico? Quem dá o formato para o osso, né? Para o rosto crescer são os músculos. Então, desde que a criança nasceu, o tempo que mamou no peito, o tempo que usou chupeta, o tempo que usou mamadeira, tudo isso vai influenciar se sugou dedo ou não. Isso daí vai influenciar. Só que a genética, ela é mais forte do que o estímulo que a gente dá. Por exemplo, tem gente que nunca usou chupeta e mamadeira e tem, sei lá, uma mordida cruzada, anterior ou posterior, tem uma mordida aberta. E tem gente que usa chupeta e mamadeira até 7 anos e não acontece nada. Ou você vê um bebezinho com 2 aninhos, você já vê aquela mordidinha já, né, mais pra frente, aquela mordidinha já começando a abrir, aí você tira a chupeta ou mamadeira, ele tende a fechar. E tem criança que pode usar até mais velho que não vai acontecer nada. Então isso é o quê? Genética. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mordida profunda, dificilmente essa mordida vai abrir. Então, é uma criança que pode usar chupeta e mamadeira por muito tempo, que a mordida não vai abrir, entendeu? Ela pode ter uma interposição de língua, uma deglutição com interposição de língua, que essa mordida não vai abrir. Porém, depois que cresceu e foi no dentista e ele melhorou, né? Levantou essa mordidinha que foi para oclusão normal, aí pode acontecer de abrir. Então, a genética, ela é mais forte do que o estímulo que a gente dá. É difícil, assim, chegar um paciente adulto, você falar o que chegou primeiro, né? Se foi o ovo ou a galinha. Não sei se foi sua língua apareceu aqui porque sua mordida abriu ou sua mordida abriu porque sua língua estava aqui. A gente tem que ver todo um histórico. Mas para essa mordida abrir,
ela tem que ter características genéticas para isso. Entendeu? Então, Tanto que é um acaba tipo de que oclusão que tem a mordida aberta é a mais fácil de recidivar. sim, Né? ela casa mais com a oclusão o vertical aqui acentuado, né? Então, tem Isso. o Então, isso crescimento é de... muito genético. Mas, assim, normalmente, a língua, a função errada gerou aquela mordida aberta. Normalmente. Pode até ter sido uma piora dela. O Sim. paciente já tinha esse padrão aqui. Maxila já desenvolveu mais, a mandíbula rodou para baixo, os incisivos começaram a proinclinar. E aí veio o muscular, a musculatura toda flácida. Quem é o padrão, né, divergente aqui já é muito flácido, Sim. diferente do mordida profunda, que é bráquia, que é tudo Uhum. musculoso, forte. Você até sente uma masseter mais forte no braço facial. Aham. Aí só vem Isso. aumentando a incidência, né? Então, a genética vem primeiro, ela é mais forte, Primeiro, mas é mais para a forte. gente diagnosticar no adulto, a gente tem que buscar o meio ambiente também, tudo, né? Sim, sim. O E que tem que gente que, influenciou. assim, não é só questão de língua, musculatura fraca, hábito, né? Então, roer unha, morder lábio. Dedo, Uhum. morder Tudo isso. lábio. Às vezes tem gente, assim, que o roer unha, sei lá, no trabalho, morde a caneta, fica com a caneta na boca e não percebe. Então, se ela já tiver uma predisposição para isso, aí tende a acontecer. E acontece também, às vezes um adulto vai lá, não sei, no consultório de vocês, e você vê que tem a mordida aberta, ela fala assim, eu nunca tinha reparado nisso. Porque a pessoa acostuma com o padrão, né? Quando a mordida não é muito aberta, enfim. Sim, Nunca tinha reparado, mas provavelmente aquela mordida tá aberta já, né, um bom sim. tempo. Muitos pacientes não têm essa consciência que a gente tem que ter o contato dental aqui na frente, né? Para ter a guia, para ter a função certa, para E muitos acham funcionar que tem que ser assim, né? Em em topo, topo. em topo. E Não, aí a você tem que mostrar gente que tem que não. ter um overbite, precisa ter uma sobresaliência ali, um overbite, uma sobresaliência para poder estar certinho. Então, é muito comum nesses pacientes a gente ver, você já vê que a mordida está aberta, todas as funções vão estar adaptadas. Então, o jeito de mastigar vai estar alterado, o jeito de engolir vai estar alterado, a fala vai estar alterada. E a respiração, se ele for um respirador oral, é que ele vai respirar pela boca, né? Aí tá tudo, aí a gente tem que ver. Mas então a gente tem que. A função ela vai estar adaptada à oclusão. Então vamos lá, aquela pergunta que não quer escalar. Quando encaminhar para fono, né, Letícia? Quando encaminhar Isso. para fono? Você está me escutando bem? Porque parece que o vídeo está travando um pouquinho. Pois é, o seu tá travando ou o meu? Eu estou vendo o seu travar, o meu não apareceu Eu, travando. Você viu o meu travar? Gente, fala a aí. imagem travou. O vídeo está travando ou tá tudo ok? Fala aí nos comentários. Eu Que aqui mudei a agora tá tudo internet ok. aqui, coloquei na internet móvel para ver se melhora. Tá, se travar, Melhorou? vocês avisam então nos comentários, tá, gente? Então, quando encaminhar para fono, com relação à mordida aberta, tá? É assim, peraí. Aí, quando encaminhar para fono, quando a pessoa tem uma mordida muito aberta, ela vai, ela vai ter todas essas funções adaptadas. Então, o jeito que mastiga, o jeito que engole, o jeito que fala, vai estar adaptado. Então, eu prefiro que o orto, ele melhore essa oclusão, não precisa estar perfeito, mas que ele feche um pouco, dependendo do tanto que essa mordida está aberta, para depois levar para fono. Só que o que pode acontecer? Aqui, olha, ele disse que a minha que está travando. Tá, se travar, você fala, tá, ô Letícia? Não, Peraí. para mim não tá mais. Se travar, você me fala, tá? Para mim não tá. Então, o que é que acontece? Quando, se o paciente chega com a mordida muito aberta,
as funções vão estar adaptadas e acaba que o tratamento tende a ficar mais longo da fono. E como que funciona o tratamento da fono? O tratamento da fono, ele é muito repetitivo, então ele chega a ser, ele é cansativo. Eu acho que é a mesma coisa com vocês, né? Você chega e fala assim, primeira coisa, quanto tempo eu vou ficar de aparelho, né? Quanto tempo eu vou ficar de aparelho, doutora? Aí você fala, uma média de não sei quanto. E aí chega no final e fala assim, nossa, tô doido pra tirar o aparelho. Aí quando você vai tirar o aparelho? Aí eu tenho um casamento, eu tenho aniversário. E na fono, também acaba que é cansativo. Por quê? Porque precisa fazer exercícios em casa todos os dias. A gente está trabalhando com mudança de hábito e reabilitação muscular. E eu falo que é igual academia. Se você for uma vez por semana na academia, não adianta nada. A pessoa, normalmente, a gente marca para ir uma vez por semana. É uma vez por semana. Eu marco o paciente 2 vezes por semana, caso assim, sei lá, um pós-cirúrgico, mas, né, que tá muito ruim, ou o caso de neurológico, mas até os pequenos eu marco normalmente uma vez por semana. E aí ele precisa fazer exercício em casa todos os dias, porque está trabalhando com mudança de hábito e reabilitação muscular. Se fizer uma vez por semana, não adianta. Então, tem tarefa de casa todos os dias para fazer. Mas é coisa rápido e fácil de fazer. Então, adulto, a gente adapta o quê? Você vai fazer no carro, né? Na hora que parou no sinal, você faz o exercício. Você vai fazer na hora que estiver tomando banho. Só criança que a gente pede assim, ó, coloca na rotina. Terminou de fazer a tarefa da escola, faz a tarefa da fono para depois ir brincar. Por quê? O tratamento do adulto, ele é mais rápido, mas porque ele é mais consciente. O da criança demora mais, porque ela tem menos responsabilidade. Mas, teoricamente, o músculo da criança, ela vai responder mais rápido do que de um adulto. Mas, normalmente, o tratamento é mais rápido, mais devagar, por conta disso. Então, o tratamento, se o paciente fica muito tempo, isso é cansativo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado no momento certo de pegar o paciente para ir para fono. Então, se a mordida está muito aberta, ó, então primeiro você vai colocar aparelho, você vai fechar um pouco, na hora que melhorar você vem na fono, que a gente já dá continuidade com o trabalho junto. Agora, Então, Renata, para a acontece gente de... deixar, vamos supor, para Deixa deixar eu mais simples pro... só dar um aqui. Mas o que acontece? Às vezes, você pode ter um paciente com uma mordida aberta que a sua resposta está muito devagar. Aí a fono tem que entrar junto, porque aquela musculatura não está favorecendo no seu trabalho. Ou a pessoa que é um respirador oral, o que a gente faz? A gente já entra, porque a respiração vai ferrar com tudo. Já entra, trabalha essa parte forte de respiratória, dá uma pausa no tratamento, espera fechar a mordida, depois volta para dar continuidade e finalizar. Então, eu prefiro que inicie o tratamento ortodôntico primeiro, para depois ir para fono, no caso de mordida aberta. É isso que eu queria questionar com você. A gente pode pensar em 2 padrões de mordida. Uma mordida razoável aí de menos de 1 centímetro, tem até a musculatura bem assim influenciando, então mastigação tá errada, deglutição, tem a interposição lingual. A gente vai melhorar essa oclusão e já dar início numa fono, por exemplo, a partir de 6 meses, que iniciou a ortodontia. Seria uma média boa para o pessoal ter essa noção. O pessoal gosta muito disso. Quando, como, receitinha. Mas a gente pega um paciente que é padrão esquelético e hoje a gente tem, assim, os tratamentos para tratar o padrão esquelético, mordida aberta, que pense acima de 1 centímetro, respirador bucal. Essa área é muito flácida. Então, quanto antes começar a trabalhar essa musculatura, se nós vamos corrigir essa mordida aberta por uma forma de compensação dentária e não cirúrgica, entrar em tratamento multidisciplinar aí, trabalhando essa musculatura oral no início, para esse paciente, seria interessante. Sim, mas aí o tratamento ele é feito para ele não ficar muito longo em mais de uma parte. Então, vamos supor, mais de uma etapa. Duas fases. Isso. A gente inicia o tratamento, melhora o que deu para melhorar naquele momento. Aí fala, agora a gente vai aguardar a evolução da ortodontia. Dá aí uma evoluiu. alta.
Dá uma não alta chega na a ser fome. uma alta. E vamos supor, às vezes eu falo assim, ó, volta daqui 2 meses para eu ver como é que você tá, por exemplo, né? Então, aí a gente espaça não, a gente pega e fala assim, agora a gente vai dar uma pausa. E como o paciente ele vai no dentista todo mês, né, para fazer a manutenção, aí já é um trabalho em conjunto, ó. Letícia, observa, né? Dê uma pausa no tratamento da fulana. Se você vê que tá muito difícil para que piorou aí, que a mordida dela voltou a abrir, enfim, que você vê que tá difícil para a mordida fechar, você manda ela de volta. Caso contrário, vamos esperar melhorar, chegar pelo menos quase em topo para ela voltar. E aí a gente dá continuidade. O, o, Só que vai chegar uma hora, vamos supor, o se o seu seu tratamento for durar 2 travou. anos. Hã? O seu travou agora. Tá. Cortou esse Aonde você pegou? pedacinho. Então, assim, aí Essa, vamos supor. essa parte final que você estava falando do paciente, depois do intervalo. Você deu o Aí intervalo e ele depois do vai intervalo retomar. ele voltou. Aí a gente continua e melhora todas as funções. E aí o paciente recebe uma alta, porque assim, o que a gente tem que tomar cuidado? O paciente vai fazer, sei lá, uma média de 2 anos de ortodontia. Ele não vai ficar 2 anos na fono, tá? Normalmente, não. Mas eu tenho que esperar finalizar esse tratamento, eu tenho que esperar ele tirar o aparelho. Então, aí na hora que eu vi que melhorou tudo, aí eu já dou uma alta assistida. Fulano, quero te ver daqui 1 mês. Aí ele volta daqui 1 mês, eu vejo como é que tá. Aí agora você vai voltar daqui 2 meses. Aí ele volta daqui 2 meses, vejo como é que tá. Ah, agora a gente vai fazer assim. Quando a doutora Letícia tirar o aparelho, você vai voltar para eu ver como é que tá. Ah, não. Então agora automatizou tudo, aí recebe alta. Então, o tratamento ele vai sendo espaçado, mas eu continuo monitorando, porque é um tipo de oclusão muito fácil de dar recidiva. Porque a língua pode estar lá indo, mas o aparelho está fazendo uma força contrária. Então, na minha frente, óbvio que ele vai fazer tudo certo. Mas eu preciso saber se essa função está automática. Então, na hora que ele lembra, ele vai engolir certo. Mas e na hora que ele não lembra? A gente engole mais de 2.500 vezes por dia, né? Uma vez ou outra, tudo depende de frequência, intensidade e duração. A gente, que a língua, sei lá, não interpõe, uma vez ou outra sua língua vai empurrar os dentes para engolir. Mas isso é uma vez ou outra. Agora, quem faz isso sempre, né? Verdade. Então, a gente dá uma alta assistida, vem daqui 2 meses, vem daqui 1 mês, agora recebeu alta. Só que acontece muito que, na hora que eu falo assim, fulano, ó, você vai agora prestar atenção nisso, daqui 1 mês você volta. Aí você manda mensagem, vamos marcar seu horário? Ah, eu vou ver depois eu retorno. E esse paciente some. É muito comum. E aí que a gente precisa o quê? Do dentista falou assim, ó, vou tirar seu aparelho, agora você volta lá na fono, só para ter certeza, pra gente ter uma avaliação final para ver se tá tudo ok. Porque eles dão uma escapulida, né? Uhum. Por mais que a gente fale que não está em alta. Uhum. Entendi. Muito bom, Renata. Muito bom. E aí, como é que funciona o tratamento? O tempo de tratamento? Normalmente, a terapia é realizada uma vez por semana, eu falo no meu caso, tá? Eu gosto de fazer o atendimento uma vez por semana, eu acho 2 vezes por semana desgastante, porque eu passo exercício para fazer em casa todos os dias. Mas a coisa é rápida e fácil de fazer, só tem que ter a disciplina de estar fazendo, tá? A Lenine disse que tá travando. Lenine, vê se não é só a internet. Ou se não, deixa eu tirar a minha aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um instante, gente. Tá travando o da Renata ou o meu, gente? É o seu, Renato? É, agora travou de vez. Agora eu tirei do Wi-Fi, tá, gente? Se bem que eu tô aqui do lado do Wi-Fi. Se travar, vocês falam. Tá me Eu tirei o vendo? meu também. Tirei. Não teve jeito. Parece que Tá. em live dá mais certo quando é a internet móvel. Então, como é que funciona o tratamento da fono? Normalmente, né, nos casos de ortodontia, criança, adulto, enfim, eu trabalho uma vez por semana. Então, o paciente ele vai uma vez por semana, a média de terapia é de 30 minutos a 45 minutos, tá? E aí a gente faz exercícios e eu passo exercício para fazer em casa. Então, não é só exercício por exercício. A gente tem que ver qual que é o objetivo desse exercício. Ah, eu preciso trabalhar os músculos da base da língua para conseguir manter a língua no palato. Porque mantendo a língua no palato, a gente vai conseguir engolir sem empurrar os dentes, entendeu? Então,
o objetivo é fortalecer essa musculatura para dar condição da função ser executada de forma correta. Então, o objetivo final da fono, o paciente vai receber a alta da fono quando ele estiver mastigando, engolindo, falando e respirando direito. Entendeu? Se o problema é só deglução... Mastigando, engolindo, respirando e falando direito. Olha só, gente, não é só língua. Não é só língua. Funções. Por... É um conjunto. Isso. Eu tenho que avaliar todas essas funções. E aí, então, a gente começa uma vez por semana. Conforme o paciente for melhorando o tratamento, a gente espaça. Fala, agora eu quero te ver daqui 15 dias. Por quê? Vai chegar uma hora que o músculo dele já vai ter força, ele já vai ter, sumiu a palavra aqui, mas assim, já vai ter condição de executar a função. Então, o músculo dele já está forte, ele já consegue. Quando ele pensa, ele já consegue mastigar direito, engolir, falar, respirar tudo direitinho. Mas o hábito a gente não muda em 1, 2 meses. O hábito demora. Então, quando ele está consciente, ele consegue fazer certo. Mas na hora que ele esquece, ele faz errado, por exemplo. Nessa fase que ele já tem condição de fazer certo, a gente espaça. Fulano, você vai fazer isso em casa e volta aqui 15 dias. Aí ele tá vindo de 15 em 15. Agora eu quero te ver daqui 1 mês. Agora eu quero te ver daqui 2 meses, até ele receber alta. Então a gente começa toda semana e vai espaçando até receber alta. Porque eu preciso ter certeza que as funções estomatognáticas, né, que as funções já estão sendo executadas de forma correta, automático. Então, ele não precisa... Você vai desmamando o paciente vou desmamando. Vai desmamando da terapia. Então, nem sempre ele tem exercício em casa. Nessa fase, o exercício, o que é? É mastigar direito, é engolir, é falar, é respirar. Isso que é a ginástica do rosto. Então, ele começa toda semana fazendo exercício. Aí eu passo para de 15 em 15 dias, uma vez por mês, vem daqui 2 meses até receber alta. O tempo médio de adulto é mais ou menos, a gente está fazendo em torno de 8 a 12 sessões. Então, em 2 meses de tratamento, eu já consigo espaçar o tratamento do adulto. Se ele for toda semana direitinho, então uma média de 8 sessões. Criança já não. Aí eu já coloco o dobro, pelo menos uns 3, 4 meses de tratamento. E Renata, a criança a partir de qual idade? Para trabalhar essa parte muscular, eu gosto a partir dos 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Até a ortodontia mesmo, a ortoinfantil, a gente entra a partir dessa idade mesmo. Para ter mais facilidade. Só que eu tenho crianças mais novas, né? Com alteração de fala, ou com alterações respiratórias, né, bem significantes. Mas com relação à parte de ortodontia, eu aconselho a partir dos 5. Uhum. Então, aí a gente vai espaçando. Então, eu falo que o tempo do tratamento, ele vai variar de 3 a 8 meses, não indo toda semana. Começa toda semana e vai espaçando até receber alta. Mas não quer dizer que o paciente que eu dei alta vai chegar... Eu tenho pacientes que deu alta, tudo, terminou a ortodontia e teve uma recidiva. Ele volta, né? Volta, vamos ver o que aconteceu. Enfim, então, isso não é difícil de acontecer, mas é a minoria. Na verdade, é muito comum, até conosco, estar de contenção e a mordida abre, né? E eu sei que para vocês, quando fala de fono, eles são muito resistentes, né? Eles são muito resistentes. Mas assim, a partir do momento que vai para o consultório e a fono consegue explicar o A mais B, e eles passam a entender e falam, nossa, como isso é importante, eu nunca parei para pensar. Quantas pessoas falam assim, não, o aparelho funciona na hora, mas sempre pior, assim, né? Assim, os adultos, as pessoas mais antigas falam assim, não adianta nada do aparelho, volta tudo. Mas é porque não se trabalhava essa parte muscular, que é responsável por grande parte da recidiva, né? Sim, com certeza. E eu vejo que a gente vai ter que agregar essa área na ortodontia. Junto, vai ser um tratamento multidisciplinar para os casos de mordida aberta. Tão quanto pós-cirúrgico de ortognática, a fono faz parte do tratamento ali, do pós-operatório na ortognática. Uhum. Então, é na primeira consulta, gente, o paciente consultou com você já teve o diagnóstico que precisa de fono,
isso tem que ser informado que vai fazer parte do tratamento ortodôntico. Isso. Eu vejo que muitos colegas começam o tratamento ortodôntico e não passam essa informação no início para o paciente. Às vezes já está lá há 1 ano na ortodontia e foi falar da fonoaudiologia agora. Né, Aí o paciente... E eu vou falar outra coisa, Letícia. Sabe o que acontece muito? Na hora que finalizou o tratamento, a dentista fala assim, agora eu preciso da avaliação da fono para você tirar o aparelho. Meu Deus, E aí o paciente no vem finalzinho. e já marca e fala assim, olha, eu preciso fazer a avaliação da fono para eu tirar o aparelho. Aí você vai, faz a avaliação, explica que tá tudo alterado, ele acha que já vai tirar o aparelho. Eu falei, eu não vou dar essa eu não vou ser responsável de mandar você tirar o aparelho com essa alteração. Então, eu explico que está alterado, aí é isso que a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, o ortodontista que tem que assumir ali o caso, né? O tratamento. Eu acho que, igual você falou, é importante não ter uma mordida muito aberta, já ter uma mordida, já começando a ter uma oclusão para iniciar a fonoterapia, mas que o paciente já tem que ter essa informação desde o primeiro momento, na primeira consulta ali, para ele entender que o tratamento dele faz parte desse tratamento, né? Eu vejo colegas com essa dificuldade, não informou antes, está no meio do tratamento, precisa da fono, porque eles enxergam que vai ter uma recidiva. O colega ortodontista já enxerga, vai ter uma recidiva, eu vou pôr contenção, essa mordida vai abrir, e o que eu vou fazer? Isso. Então, quando a gente informa, a gente passa a informação para o paciente, a responsabilidade é dividida com ele. Ele tem a consciência que ele precisa buscar esse tratamento. Se não informa, né, se a gente não passa essa informação e não há uma cobrança, acaba que nós estamos responsabilizando por aquela condição clínica ali, né? Se não passou a informação, não falou e tudo. Então, quanto antes, melhor, né? Quanto antes. E aí, não só no caso de mordida aberta. Então, um paciente que vai fazer uma ortognática, ele já tem que estar ciente que no pós-operatório, ele vai passar pela fono. O de ortognática, eu falo que nem precisa ir antes, a não ser que você queira ter uma documentação antes da cirurgia e o pós. Porque isso é importante, sabe por quê? O paciente, depois que faz a cirurgia, ele vê defeito que ele já tinha, mas ele vai pôr a culpa na cirurgia. Isso é muito comum, entendeu? Isso é muito comum. Então, o bom da fono, assim, você fazer a avaliação antes, que tem muitos profissionais que eu trabalho junto, que mesmo não entrando com tratamento antes, a gente faz a avaliação antes da ortognática. Sim, já finalizou a preparação ortodôntica para ortognática, vai na fono, faz a avaliação. Às vezes eu passo algumas orientações, mas ele não entra em tratamento, porque vai modificar toda a forma. Sim. Aí fez a cirurgia, aí sim a fono entra para trabalhar na reabilitação. E qual que é a diferença da fono para fisioterapia? Travando. Você também travou para mim. Agora voltou. Travou? Voltou, mas voltou, gente. Então, aí, qual que é a diferença da fono para fisioterapia? A fisio, ela vai trabalhar toda a musculatura para abertura de boca, né? Que tem a abertura fica reduzida. Normalmente, ela vai trabalhar também a parestesia, mas ela não trabalha função. Então, para adequar a mastigação, a deglutição, a respiração, a fala, aí tem que ser a fono. Entendeu? Então, na ortognática, a fono já entra depois. Outra questão sei lá, expansão de palato, né? Que a pessoa tem a mordida cruzada anterior ou posterior. Primeiro fazer a expansão, primeiro fazer a expansão, a disjunção, para depois ir para fono, tá? E uma coisa que eu quero passar para vocês, mega importante. Normalmente, paciente que a gente coloca grade palatina, é muito comum, eu quero que vocês observem muito isso no consultório. É muito comum eles criarem o hábito de fazer sucção de lábio inferior. Na grade, com a grade. Demais. A grade palatina, cara. E o lábio vai lá pro meio da grade. Aí fica entre a grade e entre os incisivos superiores. E aí, não é que o lábio entra assim, ó. Mas ele começa a sugar, ele começa a fazer a deglutição de saliva, assim, ó. Tira um pouco o... Você consegue... Será que eu consigo gerir? Eu vou tirar... Tira os comentários só para eu mostrar aqui, senão acho que tem gente que não vai conseguir ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar os comentários.
Desativei. Aí. Então, é muito comum fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma contração do lábio Isso inferior. aqui tá sugando. Do Aí você orbicular. vê fazendo isso aqui, ó. Contraorbicular. Isso aqui Isso, paciente ele tá infantil? sugando para engolir. Paciente infantil, criança. Infantil, é. Infantil, se criança. colocar, sei lá, no pré-adolescente, mas coloca mesmo criança. Então, Coloca. a grade, ela é muito comum de fazer isso. E se você fizer, e se o paciente fizer isso, e você não observar, vai ferrar com o tratamento. Mordida vai abrir mais, ou o overjet vai ficar mais acentuado, né? Overjet, sim. Porque você vai ter ali uma inclinação do incisivo inferior, né? E o superior só tá indo lá pra frente. Isso é muito comum, não é difícil de acontecer. Olha Colocou só. a grade e começa, Renata, mas se você, a fono trabalha com a grade? Trabalha. Só que o que acontece com a grade? Você colocou a grade, aí o que a fono vai fazer? Ela vai ensinar o paciente a fazer as funções com a grade. Porque não adianta colocar a grade, toda vez que ele for engolir, ele passar a língua debaixo da grade. Entendeu? Então aí a gente melhora, sei lá, se ele é um respirador oral, vai trabalhar toda essa musculatura, ele vai conseguir ficar com a boca fechada, a gente vai adequar a língua atrás da grade, e aí depois espaça, espera tirar a grade, depois volta para adequar. Porque enquanto a grade estiver lá, é uma adaptação que ele faz das funções. Hoje, no paciente permanente, dentição permanente, eu tenho optado pelo esporão. O esporão a gente já trabalha normal. Esporão. Só que o esporão, a pessoa cria o hábito, né? Tem uma hora que aquele esporão não faz muito efeito, mas no início faz. No início, sim. Aí tem que automatizar as funções, né? Na verdade, não é o esporão que vai tratar. Aí tem que entrar a fonoterapia. Mas a grade, pelo menos até, assim, a grade, no meu diagnóstico, ela entra só no infantil, na horta infantil mesmo. Então, mas aí, quando libera o paciente da grade, porque a grade tem duas situações. Pode ser por dedo, né? A gente coloca ali para o paciente realmente barrar a entrada do dedo. E para segurar também a língua. A língua, sim. Só que eu já concordo, já, Renata, da fonoterapia entrar se a língua. Sim, não ser mas é isso uma que eu falei. grade. Aí a língua, enquanto a criança estiver com a grade, a fono ela vai limitar o tratamento até ela conseguir, porque a mastigação não vai ficar adequada com a grade, a fala vai ficar alterada. E é comum, quando está com a grade, a língua vai passar por debaixo da grade. Você não vai pedir para o paciente falar com a língua atrás da grade. Isso é impossível. Aí, o ponto. A fala não desestabiliza a oclusão. O paciente que fala assim, sapato, sacola, saciseiro, isso daqui não empurra dente, não gera mordida aberta. Porque senão, todo americano ia ter uma mordida aberta anterior. Entendeu? Por quê? Olha só. Para falar, existem os fonemas linguodentais, ou seja, que a língua encosta nos dentes para produzir o som, que é o S, o Z, Z, o T, D, N e o L, L. Todos esses fonemas, a língua ela vai tocar os dentes à frente, tá? Para falar, a língua não empurra, ela só toca. Para engolir, a língua empurra. Então, você pode não estar vendo a minha língua sair, mas eu estou sentindo a minha língua tocar nos dentes o tempo todo. Ela está lá no dente. Então, mesmo a pessoa que fala assim, sapato, sacola, saci, zebra, zero, tatu, tapete, dedo, isso aqui não desestabiliza a oclusão. Mas isso acontece porque tem uma flacidez de língua. Certo? Então, não é isso que fez a mordida abrir, por exemplo. Mas ela tem uma flacidez de língua. E por que essa língua está flácida? Porque está engolindo errado, porque a língua descansa no assoalho da boca. Mas a gente vê muito na fala. Mas a pessoa que fala assim não vai abrir mordida, não vai estabilizar a oclusão, tá? Mas tem flacidez. Entendi. Tem flacidez. Interessante, né? Não sabia desse diagnóstico. Muito legal. Então, muito legal na grade, quando a pessoa tá com a grade, no S e no Z, que são fonemas que a língua tem que tocar os dentes de baixo, você vai ver a língua passando embaixo da grade. Isso é comum, você não tem que pedir para corrigir. Senão, ele vai ficar conversando com a língua lá atrás da grade
Como é que eu vou conversar assim? A língua precisa de O som nem vai dar mobilidade. certo. O fonema vai sair errado, né? O Hum, som vai sair errado. hum, não vai Muito conseguir. legal, Não vai Renata. conseguir, é. Você me falou uma vez, então vamos pensar. Pós-terapia da fono, você vai desmamando o paciente. Aham. E eu perguntei, até coloquei na nossa listinha. Essa preservação vai até quando? Se a gente pensar no paciente adulto, né? Porque o paciente infantil, ele vai crescer, ele vai se tornar adulto. Como que O seria essa paciente adulto, preservação? então assim, se ele começou o tratamento, ele não vai ficar fazendo fono pro resto da vida, tá? Ele começou o tratamento semanal. Eu passo para de 15 em 15 dias. Normalmente, adulto, ele vem uma ou duas vezes daqui um mês, depois ele vem daqui 2 meses e recebe alta. Então, se a gente for pensar, tirando feriados, desmarcações e tal, ele faz 2 meses semanais, um mês quinzenal, aí ele tem mais depois um mensal e volta daqui 2 meses. Então a gente vai pensar em 7 meses de tratamento para receber alta, uma média. Então eu falo que é de 3 a 8 meses. Mas já aconteceu o paciente que eu não precisei fazer as 8 sessões, né? Eu fiz, sei lá, 6 sessões, vi dele daqui 15 dias, vi ele daqui um mês, já dei alta. Mas é uma média de 3 a 8 meses, os primeiros 2 meses semanais, depois a gente vai se passando, vem uma vez por mês, vem daqui 2 meses até receber alta. Então, essa é a média. Com E criança, essa alta é definitiva no adulto? definitiva, é definitiva. E aí, assim, o paciente ele é orientado. Se você vê que seu dente começou a movimentar, se você observar que aconteceu isso e aquilo, você volta aqui. Ou se a dentista, né? Então, você coloca no parecer, né? Paciente recebeu alto tratamento da fono. Caso, né, nos seus acompanhamentos você identifique alguma recidiva, pede para voltar. Mas Uhum. ele não vai Sim, para o resto da vida na fono, não. entendi. Ótimo. Uhum. Porque eu fazendo com que as funções estão automáticas, então se ele está mastigando direito, engolindo, falando e respirando direito, isso já é ginástica eterna do rosto. Entendeu? Ele precisa estar Não automático é naquela isso. nova. Não que mais para frente ele não possa, assim, sei lá, já está mais velho e teve uma recidiva. Por quê? Porque ele pode ter pode ter uma perda óssea, né? Alguma alteração assim, enfim, sei lá, com algum motivo aí que pode trazer algum comprometimento. Mas normalmente já recebe alta e não tem recidiva, não. Mas a mordida Ótimo. aberta é a mais chata. Sim. E aí, a criança, sobre a criança, você ainda acompanha anualmente? Como você faz nessa fase? Porque se ela Ó, começou pequenininho, entre 5 e 7 anos, até por aí, aí como seria? como que a gente faz? Ele começou entre 5 e 7 anos. A gente faz, adequa. Eu faço dessa forma, vem daqui 2 meses, vem daqui 6 meses, enfim. E aí, vamos supor, voltou daqui 6 meses, eu vi que tá ok, aí eu dou alta e já aviso para dentista. Se você ver uma recidiva, você pede para voltar. E aí, quando que esse paciente, se não teve nenhuma recidiva, não pediu para voltar, aí, sei lá, ele fez uma ortodontia e tal, e aí é bacana voltar, se ele ainda tiver em tratamento ortodôntico, no estirão, né? 11, 12 anos. Sim, Aí a gente pede pra sim. voltar. Agora, vamos supor, um paciente de classe 3. Esse é um paciente que, enquanto não finalizar, né, que veio para mim criança, enquanto não finalizar o crescimento, eu nunca dou alta. É aquele paciente assistido. Vem daqui 6 meses. Que esse paciente normalmente vai ter uma recidiva. Então, assim, tá vindo, fez tratamento. Ah, vem daqui 2 meses, tá ótimo. Vem daqui 6 meses, tá ótimo. Então, agora vamos aguardar a hora. Então, de repente fala, ô, Renata, ó, aquela fulana, o mordidinha dela piorou. Vou pedir para ela voltar para você. Ela volta, a gente faz mais umas 8 sessões, É espaça de o novo. paciente que a gente não tem um controle da genética. A genética tá mais forte ali. A gente precisa realmente acompanhar esse paciente até. Então, é um paciente que vai ficar na fono por muito tempo, mas ela não vai ficar em tratamento, assim, com Intervalos frequência, sempre, pequenos, né? porque é cansativo, né? Para criança, para mãe. Então, eu tenho um paciente que está com, assim, começou pequenininha, enfim, você até mudou de dentista, mas aí ela vem daqui 6 meses, aí mudou de dentista, conversa com o dentista, aí o dentista manda voltar.
Então, assim, eu vejo pelo menos uma vez por ano, até finalizar o crescimento. Essa menina começou comigo com 4 anos, hoje ele deve estar com 12. Agora, mulher, a gente vai esperar até os 16, né? Pelo menos. Quer dizer, homem até os 16, mulher até o... Os 18, 17, Não, 18. menos, até É menstruar, né? menos, até Menstruou, espera um 14. pouquinho. É, Uhum. mulher até 14. Então, Sim. homem, pelo menos até uns 16 anos, assim, né? A gente Uhum. vê que tá estável e tal. Agora, menina, aí já é antes. Esperou, menstruou, vamos dar um Beleza. aninho aí para ver quando termina o crescimento, aí a gente consegue dar uma. Consegue dar uma alta do Uhum. tratamento. Entendi. E será que o pessoal quer fazer pergunta? Que eu acho que já Aí vai agora você dar tem que. uma hora. O Eu comentário vou tá dando. ativar. Tem que ativar. Gente, quem tem alguma pergunta para nós sobre tudo que a gente fala, tem uma pergunta aqui. Porque se A deixar, a grade gente fica precisa. aqui até meia-noite, que é assunto aqui que não falta. Doutora Sabrina, a grade precisa ser móvel para o tratamento com a fono? É Seria assim. infantil, né, Sabrina? Como que é? O Renato, acho que tem que ser fixa, né? Bandada. Eu prefiro a fixa, porque a móvel, a criança. Gente, eu acho que não vai rápido, né? Mas Não, acho que. assim, o que que eu acho? Mesma coisa quando vai fazer uma disjunção e tal. Eu prefiro fixo, tá? Quando é fixo, a grade é aquilo que eu te falei. A gente inicia, vê até onde for, deu certo, aí dá uma pausa, removeu a grade e volta para fono. Agora, quando você tá com, sei lá, um disjuntor que pega todo o palato, enfim, eu prefiro que ele venha depois. Agora, dependendo do caso, a gente inicia antes, vamos supor, se é um respirador oral, eu já começa a trabalhar melhor essa musculatura. Aí, porque enquanto tá fazendo a disjunção, eu não consigo modificar a postura de língua, eu não consigo deixar a postura de língua no palato. A mastigação vai ficar alterada, a deglutição vai ficar alterada. Então, se ele é um respirador oral, eu entro para trabalhar isso, dou uma pausa, espero tirar, e aí a gente vem para adequar tudo isso. Agora, se não tem nenhuma alteração respiratória, eu espero fazer toda a disjunção para depois vir. Mas eu prefiro fixo, eu acho que o tratamento é mais rápido da parte da ortodontia. Eu Agora, também se é móvel, aí pode fazer junto, que na hora do exercício vai tirar, na hora de mastigar ele vai tirar, então aí já não tem problema. Então, quando é móvel, não tem problema. Aí a gente já pode fazer junto o tratamento. Mas eu acho que aí a parte da ortodontia é mais lenta, que eu acho que eles usam da menos. horta já não fica. Sim, sim. Uhum. Teve uma pessoa que falou aqui que não entendeu alguma coisa que você falou, um processo. Não sei se ela vai perguntar de novo sobre o que é que ela tem dúvida. Eu Pergunta vi aí, aqui. fica mais fácil, né? Quem não entendeu alguma coisa e quiser perguntar, gente, pergunta aqui Pode novamente. perguntar. Uma coisa também que eu quero passar para vocês, o ceceio, que é falar com a linguinha assim, ó, ele é esperado até 5 anos de idade, tá? Desde que ele não aumente. Então, a criança que é pequenininha fala assim, a tendência dessa língua é começar a entrar. Mas se vê que tem umas que colocam demais, aí aumenta, né? E aí, nesse caso, a gente já consegue entrar com 4 anos e meio no tratamento. Mas 3 anos, assim, é muito pequeno, aí já não entra. Ô, Renata, eu tenho uma dúvida que, inclusive, eu devia ter colocado aqui. Alguns ortos já até me perguntaram. Paciente adulto, a gente não recomenda a frenectomia labial. Justamente porque vai soltar esse músculo ali, a gente não vai ter uma resposta. Na verdade, eu aprendi que a frenectomia lingual é no infantil, é feito só na criança. O que você me diz sobre isso, né? A questão do A freio curto. E ela pode ser feita em qualquer idade, tem resposta em qualquer idade. Qualquer idade? Então, qualquer idade. Então, se vem um adulto para mim com a queixa, que a língua tá baixa, a deglutição tá com interposição, e eu vejo que o freio é alterado, eu indico fazer a frenectomia. Tem que Entendi que fazer fazer. frenectomia Tem que fazer. e entra com E fonoterapia. entra com Entra com fono. fonoterapia depois. Entra com fono pra Entendi, gente doutora. adequar, né, a função. Mas em qualquer idade. Aí Sim. agora o labial, então assim, fazendo a frenectomia, a língua não vai ficar mais frouxa, tá? Isso aí não existe, não. Não Combinado? existe isso. Não. Aí é a mesma coisa falar que a pessoa que fala assim tem a língua presa. Não, a pessoa que fala assim tem a língua solta.
Normalmente o freio, ele altera no rã, na fala dos fonemas vibrantes. O rã, o prato, o bloco. Aí, nisso daí tem uma alteração. Agora, a frenectomia labial, ela não tem influência nenhuma com relação a, normalmente, A a posição, eu sei que seja musculatura. e nem a posição dos lábios. Ela vai influenciar no caso de um diastema, que aí quem define são vocês. Mas eu nunca pedi para fazer em 18 anos, 19 anos de atendimento, nunca pedi para fazer frenectomia labial para melhorar a parte muscular, sem necessidade. Muscular, não. É só Então, lingual tem indicação, sim. A lingual qualquer tem. idade. Ótimo. Tem. Outra Porque a coisa língua não também solta. Se ele era uma criança que tinha a língua presa, ele vai permanecer com a língua presa, não vai soltar. E sabe o que acontece muito? Às vezes, a criança, ela, sei lá, não foi indicado fazer frenectomia, porque as funções estavam todas ok, tá? Mas aí chega na fase de adolescente, eles reclamam que tem dificuldade de beijar. olha só, muscular, musculatura. Porque prende. E aí você tem que pegar e mandar fazer frenectomia por causa disso. Só que até um adolescente chegar falar isso pra mãe, não vai falar. Não vai falar Normalmente e nem fala vai se a mãe é saber, né? dentista. Quem vai descobrir vai ser o odontopediatra, o ortodontista no diagnóstico ali clínico. Entendi, muito interessante. Agora apareceu a Lenine, ela está em tratamento ortodôntico e tem dúvidas em relação ao tratamento fonoaudiólogo, por exemplo. Eu vi aqui, ela disse que foge da fono porque é traumática a questão dos exercícios. Lenine, não é traumático, não. Você foge da academia porque é traumático os exercícios da academia? Ela já está em tratamento há 4 anos e não iniciou o fono ainda. Isso é errado? Sim, já poderia. Se você tem indicação de fonoterapia, já poderia estar fazendo sim. Te falo mais, você adequando a sua musculatura, seu tratamento ortodôntico vai ficar mais rápido. Com certeza. Porque provavelmente sua musculatura está fazendo com que seu tratamento fique mais longo. Com certeza. Né? Com certeza. O conjunto ajuda, é multidisciplinar, gente. A fono, ela entra aí em conjunto. Para fechar, nossa, muito obrigada, Renato. Foi muita informação. Muita, né? Atualizei muita coisa aqui. Foi muito legal. Que bom. Para fechar, para a gente dar uma dica aqui para o pessoal, qual tipo de contenção móvel você mais indica para caso de mordida aberta? Contenção móvel para paciente adulto. Então, na verdade, O que você não indica? Podemos falar o que você não Me indica? fala as opções que tem. Nós trabalhamos com a placa de Hawley tradicional, né? A plaquinha de Hawley mesmo, com o arco contínuo, acrílico no palato. Eu mudei um pouquinho desde quando você me falou. Não deixa o acrílico liso, faz umas ranhuras. E para ser sincera, eu já coloco a 2x2 e 3x3. Eu coloco barrinhas também, se é mordida aberta. Entendi. Para segurar os incisivos superiores ali, pelo menos essa fixa eu deixo uns 2, 3 anos no superior. Inferior, a gente deixa para sempre, né? A outra seria só aquela plaquinha? Pode ser uma contenção estética, uma placa de acetato, vai envolver só dentes. Eu já gosto, na mordida aberta, trabalhar com a placa, com o acrílico no palato. Eu acho que a gente o acrílico no palato, ele tende a modificar mais a postura da língua. Então, porque você tem alguma coisa lá que tira, entendeu? Isso que eu queria saber. Então, dá uma atrapalhada. Por isso que a gente pede para fazer o arranhado. O que eu já passei para ele? Automação. O paciente entrou em automação. Porque hoje eu vejo assim, pelo menos, não sei se você já notou, meus tratamentos ortodônticos, eles não são longos, eles são um pouco mais curtos. O paciente adulto não fica ali mais que 2 anos, é 1 ano e meio. É 1 ano e meio, 18 meses. Então, ele vai terminar muito rápido e já vai entrar para uma contenção. Ele entrando nessa contenção, se tem esse acrílico lá, ele pode sair da automatização e meio que bagunçar? A língua vai lá para o incisivo? Pode, se esse acrílico estiver totalmente liso. Então, na região da papila palatina, o que eu peço? Sempre fazer um arranhado lá, mas um arranhadão. Com aquela maquininha incisiva. A papila incisiva.
e para ele conseguir manter a língua lá, para ele ter uma... Tudo que é diferente na boca, a língua vai, né? Então, para ficar ainda a língua lá. E aí, toda vez que voltar no dentista, ele aumentar esse arranhado, até que vai chegar uma hora vai ter que fazer um furo. Não precisa fazer o furo direto, porque é bom mudar o estímulo. Tem uma hora que ele acostuma. Mas sim, Mas você o me falando acrílico... aqui, o que envolve só dentes é mais interessante para quem fez fonoterapia. Então, uma para contenção postura que de vai língua. envolver só dentes, só região Sim, de dentes. ele é Outra mais pessoa interessante. perguntou, paciente classe 3 com face curta, em preparação para ortognática, deve começar quando? Se ele Pós-cirúrgico. se ele tá em preparação, se ele vai fazer cirurgia, Vai eu fazer prefiro ortognática no é no pós. pós-cirúrgico. Porque modificou a parte óssea, você vai modificar músculo. Não adianta eu trabalhar agora e depois eu vou ter que mudar tudo. E Vai aí mudar o legal ocidente, é fazer uma né? avaliação antes da cirurgia e no pós. A avaliação seria para deixar documentado, né, como era antes. Né? Tá. E no pós-cirúrgico faz para começar o tratamento. Para Quem adequar. faz implante e posição errada da língua, é necessário acompanhamento com fono? Claro, sim. Se tem uma posição errada, sempre, gente. O implante, ele é a substituição do seu dente natural. E a língua, ela vai trabalhar no arcabouço que tá ali, né? No dente, no músculo, na arcada, tudo. Se você tem necessidade, sim, procure uma fono para fazer. Talvez a dúvida dele aqui, se fez implante, se tem uma mordida aberta e tem implante. Será que seria isso? Posição errada da língua, é necessário acompanhamento com fono. Eu indicaria avaliação na fono. Não sei Mas qual... aí eu acho que tem que ir para uma ortodontia também, né? Sim, tem que fazer uma avaliação no orto. Não sei se você é paciente de ortodontia ou se fez só implante. Mas se sente a postura errada na língua, talvez pode ser até em fala, né, Renata? Fonação, fala, né? Pode ser também, às vezes as pessoas, quando faz implante, uma Prótese. prótese sobre implante, Muda ela a falação, a modifica, dicção. vamos supor, se você tem uma dimensão vertical menor, aí você vai Aí aumentar, tudo isso, aí você aumenta. vai sentir sua língua perdida, nossa, parece que eu tô engolindo errado, parece que eu tô falando chiado, aí a gente tem que adequar essa musculatura para nova casa, né? Sim, Uma coisa sim. diferente. Sim, talvez faz sentido aqui. Paciente de reabilitação oral, né? Que reabilitou, mudou ali aquela oclusão, a língua tá meio perdida ali, precisa... Aí a Paciente gente que dá usa uma... esporão, o que acha sobre esse dispositivo? Atrapalha na fono? Talvez tenham falado, mas entrei no meio da live. Esporão atrapalha, Renata? Não, o esporão não atrapalha, mas o esporão é uma coisa assim, que não é para ficar muito tempo, porque chega uma hora que a pessoa ela acostuma e ela não vai fazer o mesmo efeito. Mas ele ajuda no tratamento e não atrapalha na fono. Aí a hora que a fono vê que já não está adiantando mais, ela conversa com o profissional e vê se tem como remover. Sim, entendi. Ótimo. E até mesmo o esporão, pelo menos eu utilizo mais nos incisivos inferiores. Para levantar, porque né? Teve uma inclinação ali daquele incisivo inferior, teve uma inclinação para fora, né? Então você vê que a mordida abriu e ficou assim. Aí eu quero retroinclinar esse incisivo, eu tô tirando aquela língua do toque na palatina do incisivo. Então eu colo, gente, incisivos inferiores. Porque lá em cima, quem vai tratar é a postura, a língua, né? Não tem por que ficar colando esse porão na palatina do superior. Para mim, a meu ver, a indicação dele é para os incisivos inferiores. Então, tem gente que coloca no superior para fazer um recuo da língua. Só que aí a língua não tem onde ficar. Entendeu? Entendi. Então, talvez assim, até às vezes por um momento, para o seu objetivo, nossa, eu preciso tirar essa língua aqui de qualquer jeito. Você coloca para fazer um recuo, aí depois tira para posicionar a língua, por exemplo. Porque no palato, se tem algo aqui, a língua não vai ficar na postura certa, ela vai ficar mais para trás, né? Vai ficar mais para trás. Então é isso. Gente, vamos encerrar. A gente bateu aqui mais de 1 hora. Tá ótimo. Obrigada. Tá ótimo. Depois a gente marca outro, né, Letícia? Vamos.
Vamos marcar outra mais pra frente. Foi muito bom conversar com você esse assunto. Adorei. Ah, eu que Foi gostei. ótimo. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada também. Um beijão. Fica com Deus. Beijo, boa Beijo. noite. Você Tchau, também. Tchau, gente. Boa boa noite. Com noite. Deus.